Eu sou a Flávia Almeida e eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre plantas, sobre harmonia, sobre prosperidade, sobre algumas dicas de como ter as plantas dentro de casa. Então vamos lá. A primeira coisa, toda planta é boa. Não precisa ter medo de pôr planta em casa, tá bom? Eu já vi, a gente não pode colocar isso por causa daquilo, a gente não pode... Não, todas as plantas são boas. Algumas a gente prefere... Tem preferências, tá? Não é, a indicação é essa, para que a planta ela tenha um poder maior, né, dentro da nossa casa. Uma das boas coisas que a planta nos traz é que ela transmuta a energia. Transmutar é quando ela tira a energia ruim e ela devolve uma energia boa, tá? Então, a maioria das plantas faz isso pela nossa casa. Existem aquelas que elas fixam muito, né, uma energia. Então a gente costuma não indicar para dentro de casa, como uma espada de São Jorge, uma lança de São Jorge, espada de Santa Rita. A gente costuma não indicar essas plantas para dentro de casa. Mas algumas pessoas gostam. E se você gosta e você sente que isso te faz bem, então tudo bem. Por exemplo, um comércio que entram muitas pessoas, a gente poderia considerar que é um bom local, né? Desde que a gente cuide da área também, tá? No Feng Shui a gente visualiza muito isso. Uma lança de São Jorge, por exemplo, que é super pontuda, a gente não vai recomendar para a área dos relacionamentos. Aliás, nenhuma planta que seja muito pontuda, qualquer cacto, né? Até eu marquei aqui o nome, uma bromélia, por exemplo. Uma bromélia, ela é linda e a gente não indica muito para essas áreas porque ela tem umas pontas, né? Então a gente evita para não causar nenhum tipo... Porque, imagina comigo, tem lá as pontas. O que ele vai acontecer com a área dos relacionamentos? A gente vai ter relacionamentos pontudos, né? Relacionamentos que tenham essa sensação de estar sempre incomodado, né? E também essas pontas a gente tem que observar para que elas não pareçam dedos acusadores. Algumas plantas podem fazer isso, tá? No mesmo sentido das quinas. Então, cuide para não ter excesso, tá? Não é que a gente não pode ter, mas a gente não pode ter em excesso algumas coisas dentro de casa, que são os casos das plantas pontudas. E outra coisa que a maioria das pessoas nem sabe são as suculentas, né? Eu tenho uma parede de suculenta na entrada da minha casa, mas eu tenho todas as formas e eu cuido também porque eu tenho muita planta, né? Eu gosto bastante de planta, então eu cuido para ter um equilíbrio, né? Logo abaixo dessa parede eu tenho várias flores, então o que acontece quando a gente tem muita suculenta? Você tem só suculenta para todos os lados da sua casa, o seu emocional pode ficar fragilizado. Então quando a gente tem muito excesso de água, né? Porque a gente usa muita suculenta, até a indicação do elemento água, você pode ter esse excesso, né, de emoção. E isso pode não, vai, tá? Por experiência já de ver alguns clientes, isso vai dificultar as relações na tua casa. Então, evite, né, colocar em excesso, mas pode ter. E elas são fáceis de cuidar, né? Então, é sempre uma indicação boa para um banheiro, de repente, né, para colocar ali perto de uma pia, né? Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, esquecem de pôr água, e as suculentas geralmente a gente cuida a cada 10 dias, uma semana. Então, delas até, dependendo da época do ano, a gente consegue ficar 15 dias sem pôr água. Então, para quem esquece, é uma boa pedida, mas não use em excesso. Procure controlar, tá? Então, vamos lá. Quanto mais próximos da natureza, melhor. Tudo que a gente tiver dentro de casa que for mais natural, evitar os sintéticos no geral, porque a natureza, a gente é natureza, então a gente vai estar mais próximo do Criador, mais próximo da nossa essência, e as plantas são isso, né? Quando a gente tem muitas plantas perto de nós, por exemplo, faça essa experiência, eu já fiz e realmente dá certo. Aliás, toda vez que eu fico estressada, eu vou cuidar das minhas plantas. Por quê? Porque a gente troca energia, então elas me fazem muito bem. Mas faz a experiência de ficar olhando uma paisagem, tá? Pega uma paisagem, joga no Google e digita paisagem verde ou natureza. E aí você fica olhando aquela paisagem no momento que você estiver estressado. Eu tenho certeza que você vai melhorar. Faz essa experiência. Porque a planta
ela faz parte da gente, né? A natureza, a gente é natural e quanto mais próximo a gente estiver da criação natural, a gente vai ser melhor. Então, é uma dica super importante. Tenham plantas em casa, tá? Existem muitos quintais hoje em dia que são todos cheios de calçada e chega a dar uma fobia em mim quando eu vejo isso, porque a gente precisa o oxigênio, né? As construções hoje, eu fico muito feliz que hoje mesmo dentro de casas a gente coloca muito jardins, né? As paredes vivas também, que são belíssimas. Então procure ter plantas naturais dentro da sua casa, porque isso vai ajudar muito a energia e a harmonia, tá bom? Algumas sugestões de plantas para vocês, por exemplo, é o lírio da paz, que é uma planta muito fácil de cuidar também. Ele começa a florir assim, então ele precisa de algum pouquinho de sol, pelo menos umas 2, 3 horas no dia, né? Ele precisa de um sol, pode ser indireto também, tá? Mas você também pode colocar ele num banheiro, que ele sobrevive bem. Mas coloque, se você quiser que ele floresça, coloque onde pega um pouquinho de sol, que vai ser melhor. Uma planta que eu sou apaixonada é a Zamioculca. A Zamioculca é uma planta que a gente considera uma planta de prosperidade no Feng Shui. E é uma planta super fácil de cuidar também, tá? Lá na minha página do Facebook tem um álbum somente sobre plantas para ambientes fechados. Então, eu tô falando hoje mais especificamente para essas plantas que ficam em ambientes fechados, tá, gente? Então, para que você tenha dentro da sua casa. Então, a Zamioculca, a ráfia, as palmeiras no geral, a gente recomenda mais para fora e muito para a área da prosperidade, porque plantas que crescem para cima fazem o que com a nossa prosperidade? Aumentam, né? A gente usa simbologias no Feng Shui. Então, quando a gente precisa crescer, a gente coloca plantas que cresçam para cima e ótimo, né? Porque a gente vai conseguir fazer isso com aquela área, né? O sucesso também é uma área que a gente sempre usa. Jade é uma planta que é chamada planta da riqueza. Bambu é poderosíssimo, tá? Tem alguma coisa de bambu, uma representação, alguma coisa na área da prosperidade, na área do sucesso. Onde o elemento madeira é regido, é muito legal a gente colocar planta natural, tá? Porque isso vai fazer com que aquela área realmente seja plena, né? Que aquela área seja harmonizada. Claro que não é só isso, tá? Mas a gente consegue fazer com que aquilo melhore muito, somente com uma planta. Espada ou lança de São Jorge, Santa Rita, eu já falei para vocês, o ideal é que fique fora de casa, mas vocês podem colocar também dentro de casa, tá? Embora não é o recomendado, mas a gente pode colocar, por exemplo, num comércio onde existem muitas pessoas, né? A gente coloca aquela planta porque ela é uma planta de proteção. Então coloca mais próximo da entrada. Eu tenho na porta de entrada da minha casa a espada de São Jorge. Tenho 2 vasos grandões assim dos 2 lados da porta. E ela cresce e fica bem bonito. Então é interessante para que você tenha para te proteger, tá? Então essas plantas com pontas a gente geralmente pensa como proteção, tá? Na área dos relacionamentos, por exemplo, para atrair mais amor, para atrair mais afetividade para sua casa. Procure flores nas cores brancas. Flor geralmente precisa de sol, tá? São pouquíssimas flores que não precisam, então dá uma pesquisada antes, e essa é uma dica muito boa. Antes de você levar uma planta para sua casa, se lembra que ela precisa de um cuidado especial, tá? É igual quando você vai adotar um cachorro. Cada um tem uma particularidade, né? Se você tiver filhos, cada um tem a sua particularidade. As plantinhas também, elas precisam de cuidados diferentes. Não adianta você colocar, você tirou uma Zamioculca de um lugar e vai colocar sei lá, uma flor, né? Uma dracena, por exemplo. Ela também vai bem em quase todos os lugares, mas ela, com um pouquinho de sol durante o dia, ela vai melhor, tá? As plantas, por exemplo, você vai observar nas suas plantas, tem plantas que elas entortam, porque elas estão em busca de sol. Então, essas plantas, você deve colocar elas em algum lugar que tenha sol, tá? Sol direto o dia inteiro? Não, de repente ela pode ficar ali
apenas alguns minutinhos, né? Umas 2, 3 horas, minutinhos não, né? Tô exagerando. Para que ela fique bem. Converse com as suas plantas, fale com elas. Eu tava falando sobre áreas dos relacionamentos e eu começo a falar um monte de coisa e me perco, gente, desculpa. Eu até vi alguns comentários das pessoas que dizem que às vezes eu enrolo demais, me desculpem, tá? Mas é que é muita informação, é muito conteúdo e eu quero falar tudo pra vocês e às vezes eu não consigo e sai tudo atropelado. Mas qualquer dúvida eu tô aqui, eu respondo todos os comentários de vocês. Agradeço inclusive a quem comenta, tá? E peço para que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa ficou sem esclarecimento, vocês me perguntem, tá bom? A área dos relacionamentos a gente usa rosa, a gente usa branco, a gente usa lilás. O lilás não é tão indicado, é mais para a área da espiritualidade. Mas a gente também pode usar, tá bom? Cores claras. E plantas com as pétalas, as folhas arredondadas, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de relacionamentos, a gente não quer ser espetado, né? Por um cacto, por exemplo. Então, costumam, né? Vocês tentam se acostumar a ver isso, a entender que existe uma simbologia em tudo isso. E é interessante até nas plantas, em tudo que a gente vai fazer, que a gente consiga chegar a ter essa proximidade maior, né? Com a natureza e entender o que cada uma pode trazer para nós. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e realmente me perguntem se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho muito prazer em responder para vocês, de verdade, porque eu quero que o canal cresça, que eu melhore aqui com vocês a cada dia, tá bom? Esse tempo aqui que eu me dou para vocês é muito especial para mim, porque é algo que eu tô compartilhando e que eu sei que eu tô fazendo com que a vida de vocês melhore de alguma maneira, tá? Porque a minha, graças a Deus, por ter tudo isso, ela já vem sendo melhorada. Beijão! E eu espero que vocês gostem. Até a próxima!